Olá pessoal, meu nome é Marcelo, seja bem-vindo ao canal do Professor Torres. No vídeo anterior, de Aprendendo Linguagem C, a gente viu um pouco sobre as ferramentas de desenvolvimento, as IDEs, e um pouco da estrutura mínima que a linguagem C nos oferece para programar. O uso de bibliotecas, o menor código possível da gente executar, e os tipos de variáveis, os tipos de dados que a gente pode armazenar durante a execução do programa. No vídeo de hoje, a gente vai ver um pouco mais sobre a declaração de variáveis, os operadores aritméticos e alguns comandos básicos da linguagem C. Vem comigo! Um programa em C ele é composto de funções, e a função principal do nosso programa é a função main. Então, sempre que a gente encontrar um nome seguido por um parênteses, por abre e fecha parênteses, isso é uma função. Nós vamos estudar o capítulo de funções mais para frente. Uma função, o escopo de uma função, o intervalo de código pertencente a essa função, vamos dizer assim, ele é definido pelo abre e fecha chaves. Dentro da função, nós colocamos instruções. Então, um programa em C, ele vai sempre executar instruções dentro de funções. Para você definir uma instrução, é necessário colocar um ponto e vírgula. Então, ponto e vírgula significa que você terminou uma instrução. Significa o final de um comando. A linguagem C não exige que o código seja identado, que você crie uma hierarquia de comandos, uma hierarquia de funções. Mas isso é muito útil na hora da gente reconhecer o código que foi escrito. Então, eu sempre recomendo a vocês utilizarem um espaço, uma tabulação, sempre que você colocar um comando dentro do outro ou colocar uma função dentro da outra. Sempre que você quiser salvar ou armazenar temporariamente dados durante a execução do programa, é necessário para isso declarar uma variável. Uma variável nada mais é do que um espaço na memória do computador capaz de armazenar um único valor. Então, se você deseja armazenar mais valores, é necessário declarar mais variáveis. Existe um tipo de variável específico chamado de vetor ou array, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Essa variável, esse tipo de variável, permite que você armazene mais de um valor ao mesmo tempo. Como a gente está começando agora a nossa programação em linguagem C, vamos começar a declarar variáveis simples. Sempre que a gente vai declarar uma variável, o mais importante é saber qual é o tipo de dados que essa variável vai armazenar dentro dela. Então, se eu quiser armazenar um valor do tipo idade, por exemplo, né, a idade ela é um valor inteiro. Então, eu vou dizer que a minha variável int, idade, vai armazenar a minha idade, vai se armazenar uma idade, ou seja, vai armazenar um número inteiro. O nome da variável, o identificador, esse é o termo que se usa, ele deve obrigatoriamente começar com uma letra ou começar com um símbolo de sublinhado, um underline, underscore. Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma variável número inteiro. Olha só que interessante. A minha variável obrigatoriamente deve começar com uma letra ou com um símbolo de sublinhado, um símbolo de underline. Se a minha variável possuir um nome composto, é padrão você utilizar as primeiras letras das palavras subsequentes em maiúsculas, utilizando um estilo chamado camel case. Isso não é obrigatório. Você pode colocar tudo em maiúsculo, tudo em minúsculo, mas existem alguns padrões dentro da programação que a gente costuma adotar. Essa palavra composta, número inteiro, né? Você não pode, obviamente, colocar um espaço entre uma palavra e outra. Então, como é que você identifica que essa é uma palavra composta? Você usa a letra I maiúscula do inteiro e faz isso para todas as palavras. Lembrando sempre que a linguagem C é case sensitive, ou seja, ela vai fazer diferença entre letras maiúsculas e letras minúsculas. Então, se eu declarar aqui uma variável idade, tudo minúsculo, e declarar uma variável idade com I maiúsculo, para a linguagem C, são variáveis completamente diferentes. Obviamente que existem algumas palavras reservadas na linguagem C e você não vai conseguir criar uma variável utilizando uma das palavras reservadas da linguagem C. Por exemplo,
a palavra for, né, que é um comando, é uma instrução da linguagem C. Eu não consigo criar uma variável utilizando uma palavra reservada da linguagem C. Outro ponto importante é que depois do primeiro caractere, vou até deixar essa linha comentada, porque isso aqui não vai funcionar, né? Isto não pode. For é uma palavra reservada. Obviamente que depois do primeiro caractere ser uma letra ou ser um símbolo de underline, você pode utilizar números, não tem problema nenhum. Outro ponto importante que a gente tem que saber no começo é que o nome da minha variável, o identificador da minha variável, ele tem no máximo 31 caracteres disponíveis para que eu possa dar nome para a minha variável. Então, uma variável, né, o nome, o identificador de uma variável, ela não pode ter mais do que 31 caracteres em seu identificador. Feito isso, vamos aprender agora os operadores aritméticos da linguagem C. Eu vou apagar tudo isso que está aqui e vou começar de novo. Vou dizer aqui que eu tenho um int x e um int y. Quando eu declaro uma variável na linguagem C, ela vai reservar um espaço na memória do computador para que eu guarde, nesse caso, dois valores inteiros em duas posições diferentes. Mas a linguagem C tem uma peculiaridade. Ela não vai limpar este espaço de memória. Ou seja, ela vai pegar um espaço de memória e se tiver algum lixo ali dentro, ela vai deixar aquele lixo ali dentro. Então é muito importante quando a gente declara variáveis na linguagem C, que a gente zere estas variáveis, que a gente limpe os valores deste espaço de memória. Obviamente que dependendo da variável, essa operação de limpeza é um valor diferente. Se eu vou trabalhar com soma, o valor neutro, ou seja, um valor que não interfere no resultado, é 0. Se eu vou trabalhar com multiplicações, o valor neutro, o valor que não interfere no resultado, é 1. Dependendo do tipo de operação e dependendo do tipo de variável que você está declarando, zerar a variável significa atribuir um valor que não vá afetar o resultado da operação aritmética que você vai fazer, ou da operação que você vai fazer com esta variável. Então, no caso acima, eu tenho a variável x e y, que foi declarada, mas eu não faço ideia de que posição de memória que essas variáveis estão. Então é importante eu dizer que a variável x recebe 0 e que a variável y recebe 0. Eu posso fazer a declaração da variável e depois eu posso fazer o reset dessa variável. Mas eu também posso fazer isso no momento da declaração. Então eu posso dizer que x recebe 0 e que y recebe 0. E aí eu não preciso fazer o reset desta variável no momento da declaração. Vocês vão observar em livros ou até em outras videoaulas que muitas pessoas declaram as variáveis na mesma linha. X, vírgula, y recebe 0. Funciona? Funciona também. As duas formas de você declarar variáveis são idênticas. Eu prefiro declarar uma em cada linha porque fica mais fácil de identificar a declaração de variáveis. Muitas vezes a variável já está declarada, se você tem muitas variáveis declaradas desta forma, muitas vezes a variável já está declarada e você nem viu e está declarando a variável novamente. Então, eu tenho por hábito declarar cada variável numa linha diferente. Para o nosso compilador, isso não faz a menor diferença. Você vai ter aqui, obviamente, um número de linhas a mais no seu código, mas eu até prefiro, porque isso me dá uma visibilidade maior nas declarações de variáveis e no reset que essa variável está recebendo. Ok? Vamos aqui declarar uma outra variável, que eu vou chamar de resultado, que vai armazenar a soma ou as operações aritméticas que nós faremos com estas variáveis. Então, int resultado, eu não vou zerar o valor de resultado e vocês já vão entender o porquê, tá? Eu vou simplesmente dizer que resultado recebe x mais y.
Então, quando eu fiz esta atribuição de valor, este sinal de igual, este sinal de igual significa atribuir valor em uma variável. Então, eu estou dizendo aqui que a variável x vai receber o valor 0, a variável y vai receber o valor 0, e neste caso, a variável resultado vai receber a soma de x mais y. Então, este símbolo de igual, ele significa atribuição de valores. Você armazenar um valor dentro de uma variável. Obviamente que nesse caso, como as duas variáveis têm o valor 0, resultado também vai ter valor 0. Então, nós vamos modificar o valor de x e y. X recebe 2, y recebe 3, e agora, o resultado está recebendo a soma de x mais y, resultado aqui teria o valor 5. Então, 5 seria o valor da variável resultado, porque ele está recebendo a soma de x mais y. E é importante a gente saber que a precedência é a mesma da matemática, ou seja, da esquerda para a direita. Soma tem menos prioridade que multiplicação, por exemplo. Então, a mesma prioridade que a gente tem nos cálculos matemáticos, a gente também tem isso dentro da linguagem C, ok? Vou declarar aqui, como isso é uma soma, as minhas variáveis inteiras permitem fazer somas. Se eu tivesse que fazer, por exemplo, uma divisão, esta variável resultado não poderia ser do tipo inteiro, porque toda divisão e multiplicação trabalham com valores do tipo ponto flutuante, double ou float. Então vamos declarar aqui, eu posso declarar variáveis em qualquer ponto do código. Essa é uma vantagem da linguagem C. Não existe uma área específica para declaração de variável. Precisou de uma variável? Você pode declarar ela em qualquer ponto do código, sempre respeitando o escopo de validação dessa variável. A gente vai ver a questão do escopo também um pouco mais para frente. Então vamos lá. Para somar dois números, eu uso o símbolo de mais, o símbolo de adição. Vamos dizer aqui que resultado vai receber y menos x. Então, como eu não alterei o valor de x e y, resultado agora passaria a ter o valor de 1, porque eu estou fazendo y menos x. Então, esta aqui é uma soma, esta aqui é uma subtração. Para trabalhar com números de ponto flutuante, para trabalharmos com fração, é necessário que a gente declare variáveis do tipo float. Então, vou chamar aqui float A, e vou fazer aqui o reset dessa variável, float B, e também vou fazer o reset dessa variável. Vou dizer que A recebe 5, B recebe 2, e eu preciso de uma variável float para armazenar o resultado da multiplicação ou o resultado da divisão destas duas variáveis. Se eu armazenar esse resultado na variável inteira, ele vai considerar apenas a parte inteira do número, e isso é ruim, porque a gente pode perder a precisão numérica necessária. Então eu vou declarar aqui uma variável float do tipo resultado 2, e vou dizer que resultado 2 recebe A vezes B. O símbolo aritmético para multiplicação é o asterisco. Se eu quisesse dividir, resultado 2 recebe B dividido por A. Então, a divisão, nós utilizamos a barra. Então, aqui, A vezes B, nós teríamos o valor de 10, e isso é uma multiplicação. E aqui, nós teríamos 2 dividido por 5, 0,4. 0,4, na verdade. Isso aqui é uma divisão.
Então, nós teríamos aqui b dividido por a, seria 2 dividido por 5, isso dá 0,4, é muito importante, né? Eu quero atribuir um valor do tipo flutuante, então, por exemplo, aqui nós colocamos 5, né? Mas, na verdade, nós deveríamos colocar 5.0, 2.0. Você vai fazer isso para nós, ela vai atribuir esse valor como sendo 2.0 ou 5.0, mas é sempre importante a gente saber que o resultado vai ser uma fração, então aqui é 10.0, aqui é 0.4. Então se eu precisar atribuir um valor em B recebe 3.2, eu tenho que saber que não é vírgula, né? Vírgula é a separação de duas instruções na mesma linha. Aqui não, a gente tem que usar ponto porque é o separador decimal. Variáveis são espaços na memória que permitem que o valor seja modificado, por isso o nome variável. Mas e se eu precisar armazenar um valor, um tipo de dados que não se altera nunca? Por exemplo, o valor de π. O valor de π vai ser sempre 3,14, 15, por aí vai. Nunca, esse valor de π nunca vai ser alterado dentro do meu programa. Eu preciso declarar uma variável para armazenar o valor de π? Pode, precisa, mas esse valor não vai ser alterado nunca. Então, se é um valor dentro do seu programa que nunca será alterado, para isso a gente usa uma declaração do tipo constante. Então, eu vou colocar aqui em cima, e é sempre antes do escopo, porque isso vai valer para o programa como um todo, né? Constantes são variáveis que não mudam de valor. Então, as constantes não mudam de valor durante a execução do programa. Como que eu faço para declarar uma variável, por exemplo? Eu uso o símbolo de define e é padrão da programação você declarar o valor de uma constante todo em maiúsculo. Então, por exemplo, valor de π. E eu digo que π vale 3.14, 15 e por aí vai. Então, define um espaço. Valor de π é o identificador da minha variável, nesse caso da minha constante, e 3, 14, 15 é o valor que eu estou atribuindo a essa constante. Feito isso, o meu programa em C, sempre que eu me referir a valor de π, ele vai fazer referência a este valor. Então eu poderia utilizar, por exemplo, o valor de π dentro de uma atribuição de dados. Eu poderia fazer aqui que A recebe valor de π mais, ou vezes, né? Vezes 398, por exemplo, né? Ponto 0, 398.3, por exemplo. Então, esta aqui é o meu valor constante. Ele é um valor que não se altera dentro do nosso programa. Para soma, utilizamos o sinal de adição. Para subtração, utilizamos o sinal de subtração. Para multiplicação, utilizamos o asterisco. Para divisão, utilizamos a barra. E temos aqui os operadores matemáticos básicos, as operações básicas da matemática dentro da linguagem C. E eu sei que você deve estar se perguntando, como que eu faço para executar esse programa em C? Obviamente que esse programa não faz absolutamente nada, né? Mas, para você executar e para você testar se o seu programa está funcionando, você vem aqui no menu Executar e acessa a opção Compilar e Executar, ou aperta a tecla F11 no seu teclado. Vou clicar aqui no menu e ele vai abrir uma janela do Command para que a gente possa visualizar o resultado do nosso programa. Nesse caso, é um programa que não faz absolutamente nada, mas ele me deu aqui o resultado do tempo de execução e uma mensagem de pressione uma tecla para continuar. Simplesmente fecha a sua tela do CMD e volta para o compilador em C. Se você quiser fechar essa tela aqui, né, ele te dá o resultado da compilação, não tivemos nenhum erro, não tivemos nenhum alerta, ele está salvo nesta pasta, o tamanho do arquivo, o tempo que ele levou para compilar o nosso programa. Se você quiser fechar essa tela, basta clicar aqui no botãozinho fechar e ele volta à sua interface para desenvolvimento. Esse vídeo já está ficando um pouquinho longo, eu vou parando por aqui e a gente volta no próximo vídeo. Se você gostou,
Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal. Deixe suas dúvidas no comentário que eu respondo para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.